E o Harry ainda tem a pachorra de colocar o nome do Snape no filho dele, mano. No filho dele. Sendo que a única coisa que o Snape fez pra ajudar ele na batalha foi dar a lágrima dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Hoje vamos falar de uma coisa um pouco polêmica para os fãs de Harry Potter, e não é a J.K. Rowling, porque a gente nem fala dela, pois não tem o que falar, né? Decepção. Vamos falar sobre um personagem e a obra que tá tendo aqui em casa. Vamos falar de um personagem amado por muitos, odiado por outros, o famoso Severus Snape, nosso professor de poções de Hogwarts. E assim, gente, quando eu li os livros, eu adorava o Snape, eu achava ele ótimo, eu achei a redenção dele muito boa, tipo, ele fez tudo por amor, ele fez tudo pela Lily, tal. Só que eu entrei no amigo secreto literário virtual e no meu primeiro presente eu recebi uma carta falando assim, motivos pelos quais você tem que odiar o Snape. E eu li aquilo e eu falei, pera, isso é verdade, isso é verdade. E eu falei, meu Deus, por que as pessoas gostam do Snape? Por que eu gostei do Snape? Porque, gente, não dá. E eu vou aqui falar pra vocês porque o Severus Snape é um bostinha. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque se você assistiu o meu vídeo me sorteando na casa de Hogwarts, ele tá aqui no card, você sabe que eu falei exatamente isso, que o Snape é um bostinha. E muita gente nos comentários ficou falando, como assim o Snape é um bostinha? Como assim você não gosta do Snape? O que o Snape fez? Blá. E eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não vou ficar respondendo um por um. Então eu vou fazer um vídeo falando por que o Snape é um merda. E eu sei que muita gente não vai concordar comigo, então pode dar o dislike se você quiser dar o dislike, mas eu preferia que você desse um like, que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e compartilhasse esse vídeo pra mostrar pras pessoas porque elas devem odiar o Snape. Eu vou tentar meio que fazer uma ordem cronológica da vida do Snape, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir, porque tem várias coisas. E vamos começar com a amizade dele com a Lily. E eles sempre foram muito amigos mesmo, melhores amigos do mundo para sempre, yay! Só que o Snape chama a melhor amiga dele de sangue ruim, que a maior ofensa que uma bruxa nascida de pais trouxas poderia ter é ser chamada de sangue ruim, é uma coisa muito pesada. E você não chama a sua melhor amiga de sangue ruim só porque ela começou a andar com os carinhas que faziam bullying com você. Não tô passando pano pro James, pro Sirius, pro Lupin e pro Peter. Só que choices, né, gente? Você tem duas maneiras de lidar com as pessoas que te bulinam. Ou você não faz nada e segue sua vida e deixa eles pra trás porque você vai ser melhor que eles, ou você carrega essa mágoa, carrega esse rancor pra sua vida toda e tudo que você faz na vida é por causa dessas pessoas que te bulinaram quando você tinha 15 anos de idade. E o Snape, a gente sabe, ele carrega esse rancor pro resto da vida dele, pro resto da vida adulta dele. E não vamos esquecer que o Snape é um dos grandes precursores da inimizade entre a Petúnia e a Lilia, porque ele falava que a Petúnia tinha inveja da Lily porque ela era bruxa e ela não, e tal. Então, ele já começou aí, bem novinho mesmo, a ser um babaquinha. A gente sabe que a Lily sempre foi o amor da vida dele, se a gente pode chamar isso de amor, não é mesmo, gente? Eu chamo mais de obsessão, porque mesmo depois dele ter chamado ela de sangue ruim, ele continuou tentando entrar em contato com ela, mesmo ela falando que não queria mais ser amiga dele, porque quem chama seu amigo de uma coisa muito má? Não é amigo. E logo depois disso, ele faz o quê? Ele se junta ao Voldemort e se vira um comensal da morte, que é o quê? A soberania de bruxos. Ou seja, o amor da vida dele não estaria incluso nessa soberania porque é nascida trouxa. Não faz sentido nenhum o que ele fez de virar comensal da morte. Ai, Bia, mas depois ele ficou do lado do Dumbledore. Ele foi um agente duplo. E daí? No início, ele queria porque ele queria. Fim de papo. Ou seja, você já parou pra pensar quantas mortes, quantas tragédias e quantas famílias foram destruídas por causa do Snape sendo um comensal da morte trabalhando pro Voldemort? Pensa nisso. Vamos para quando o Harry nasce. E o Snape foi uma das pessoas que falou que o Harry poderia ser o garoto da profecia que iria destruir o Voldemort. Quando o Voldemort encontrou Quando o Voldemort encontrou a família Potter, o Snape, ele não hesitou em falar: mata os dois, mas deixa ela viva, deixa ela viva. Ou seja, mata o marido dela, mata o filho dela, mas deixa ela viva pra mim. Sim, porque ela ia querer ficar com você, Snape.
depois que você deixou matar o resto da família dela. Tem até uma cena do Dumbledore falando isso quando vê as memórias do Snape. Cadê? Você me dá nojo. Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela? Eles podem morrer desde que você tenha o que quer? Ele ter ido pro lado do Dumbledore foi simplesmente por razões egoístas. Do Voldemort ter matado a Lilian. Não foi, ai, porque ele fez errado, ele se arrepende de ir pro lado escuro. Não. Não. Muita gente tem uma visão romântica disso, que todo mundo pode morrer, menos a pessoa que ele ama, sendo que isso não é romântico, isso é obsessivo. Se você ama uma pessoa, você quer a felicidade dela, você quer que ela seja feliz de qualquer forma, mesmo que não seja com você. E o Snape tá longe de querer qualquer coisa parecida com isso. Agora, vamos para o Snape professor, que a gente conhece melhor. A gente sabe que desde que o Harry entrou em Hogwarts, o Snape odeia o menino e faz tudo pra acabar com a vida dele, irritar ele, fazer mal pra ele, tal. Por quê? Pelo rancorzinho que falamos anteriormente, dele simplesmente não superar o bullying que ele sofreu pelo pai dele. Ele lembrava muito o pai dele, coitado. Claro que ele ia fazer mal pra uma criança de 11 anos, enquanto ele tinha provavelmente 40. Assim, óbvio que mágoas passadas, elas são importantes, elas ficam com a gente. Só que o Snape é um adulto, professor. Ele não tem o direito de infernizar a vida de uma criança só porque os pais dela fizeram mal pra ele quando ele era jovem. Isso é doentio. Ah, mas ele salvou Harry da morte várias vezes e tal. A que custo? Infernizar a vida dele por 7 anos? E além do bullying com o Harry, ele fazia muito bullying com o Neville. Nosso amado Neville Longbottom, que tinha o Snape como bicho-papão. O maior medo de uma criança de 13 anos era o professor de poções. Isso não pode ser considerado normal só porque o Snape era amedrontador. Um exemplo que eu achei é que em Prisioneiro de Azkaban, o Snape faz que o Neville teste uma poção no sapo dele, né, no Trevor, pra castigar ele caso ele tenha feito a poção errado. E quando ele faz a poção certa, ele tira pontos da Grifinória porque ele acha que é a Hermione que ajudou o Neville a fazer a poção. É nesse nível, tirando as incontáveis vezes que ele atacava o Neville sem motivo nenhum, falava mal dele sem motivo nenhum, tirava ponto da Grifinória sem motivo nenhum, dava ponto pra Sonserina sem motivo nenhum. O que o Dumbledore era a favor da Grifinória, nem pelo contrário. Isso é uma atitude extremamente infantil pra uma pessoa de quase 40 anos, que é provavelmente a idade que ele tem, de um professor que tem que ser imparcial, mesmo que ele seja o headmaster da Sonserina. Não se faz uma coisa dessa, cara. Ainda em Prisioneiro de Azkaban, o Lupin, né, o nosso amado lobisomem, ele vira o professor de defesa contra as artes das trevas, só que por motivos que a gente sabe quais são, ele em algumas aulas ele não tava e o Snape tomava o lugar dele. E ele sempre, em todas as aulas, ele dava a entender coisas sobre o lobisomem para as pessoas ficarem meio que tipo, lobisomem, Lupin, só pra acabar com a vida do cara que fez bullying com ele na adolescência. Ele não entende que as pessoas crescem, amadurecem e viram outras pessoas, no que o caso do Lupin virou, mas o Snape não, ele ficou tão amargurado naquilo na cabeça dele, que isso não podia ter acontecido com ele, que ele se tornou esse monstrinho. E aí no final de Prisioneiro de Azkaban, ele deixa escapar sobre a licantropia do Lupin, o que faz o cara perder o primeiro emprego que ele conseguiu. E mais uma vez, em Prisioneiro de Azkaban, o Snape quer entregar os Sirius para os Dementadores, mas não é uma coisa altruísta porque ele acha que o Sirius é perigoso, ele sabe que o Sirius não é perigoso, ele sabe que o Sirius não ajudou na morte da Lily e do Tiago. Eu falo Tiago, às vezes eu falo James, às vezes, bilingue. Ele sabe que foi o Peter que foi o dedo duro. Ele quer entregar o Sirius para os Dementadores simplesmente por causa do rancor, porque ele tem ódio do Sirius pelo que o Sirius e o grupinho fez com ele na adolescência. Já se passaram, o quê? 15 anos desde que isso aconteceu, pelo amor de Deus, supera, Snape. Supera. Agora vamos falar da relação do Snape com a Hermione. Que tipo de ser humano desprezível tenta acabar com a autoestima de uma garota de 14 anos? Em O Cálice de Fogo, o Draco e o Harry eles estão numa luta de... eles estão lutando lá, porque eles adoram duelar, porque eles se odeiam. Só que um feitiço do Draco acaba escapulindo e vai pra Hermione, né? Atinge a Hermione. Aí esse feitiço fez com que os dentes da Hermione, que já eram um pouquinho maiores que o normal, não existe normal, ficassem ainda maiores. E você acha que o Snape fez alguma coisa pra ajudar a menina, pra punir os dois garotos? Não. Ele simplesmente olhou pra menina e falou, não vejo diferença alguma. Eu não consigo entender que tipo de pessoa maluca da cabeça faz uma coisa dessa com uma criança, cara. Acaba com a autoestima de uma criança, não só de uma, de várias.
enche o saco de várias, irrita várias, acaba com várias. Essas são algumas coisas que eu pesquisando e lembrando, falei agora. Mas se tiver mais, por favor, se você souber de mais, comenta aqui embaixo. Eu quero saber, eu quero que mais pessoas saibam de mais coisas que esse crápula fez. Eu entendo a redenção que a fulana quis fazer com o Snape. Eu entendo de verdade. E ela tentou mostrar que ele amava ela e que tudo que ele fez foi por amor, só que não foi. Se você lê com atenção e com uma cabeça mais madura, você sabe que o que estava acontecendo ali não era amor, era por obsessão e egoísmo. Seria uma redenção legal se ele não fosse tão babaca com os alunos. Eu acho que se ele tivesse chamado ela de sangue ruim, e sabe, essas coisas com a galera que fez mal pra ele, na época que fez mal pra ele, não 15 anos depois, talvez a redenção seria ok. Mas ele ter infernizado a vida de muitos alunos ao longo dos anos, só porque ele era rancoroso e magoado, não funciona esse tipo de redenção. Não funcionou esse homem apaixonado que faria tudo pela mulher que ele perdeu, que nunca foi dele. Não funcionou isso, porque simplesmente não existe uma coisa dessa. Só no hospício. Espero que agora, quem não concordava comigo, tenha entendido o meu ponto. Eu tô até meio confusa, eu nem sei se eu falei tudo que eu tinha que falar, porque simplesmente eu fico tão possessa com o Snape, tão possessa. E o Harry ainda tem a pachorra de colocar o nome do Snape no filho dele, mano. No filho dele. Sendo que a única coisa que o Snape fez pra ajudar ele, tirando o agente duplo e tal, na batalha, foi dar a lágrima dele. Vou pôr Lupin, vou pôr Neville, vou pôr Fred, vou pôr George. Não, vou pôr Snape Severo. Você tem o nome de dois dos caras mais corajosos que eu já conheci aqui, ó. O Hagrid, ele podia ter colocado o nome do Hagrid, que é literalmente a figura parental do Harry durante todos os livros. Mas não. Severo. Severo. Então, gente, é por isso que eu odeio o Snape, que eu acho ele um bostinha e que não merecia redenção nenhuma. Eu espero que vocês tenham entendido do meu lado. Se você discorda, comenta aqui embaixo, eu quero saber, vamos discutir sobre. Quero saber por que você ainda torce pro Snape, se você ainda torce por ele. E se você concorda comigo, vamos falar mal do Snape junto, porque ele merece. E não se esqueça de se inscrever no canal, de assistir os vídeos do canal, e de curtir, de comentar e de compartilhar muito pra ajudar o canal a crescer sempre mais. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e tchau! Entrou coisa no meu olho. Meu Deus, sério, na hora que não tem som.